Quantas pessoas você conhece que estão hoje satisfeitas com a sua carreira? E você fez a escolha certa? Boa noite, eu sou a Dani Rocha e hoje é dia de entrevista com o especialista. Eu trouxe para vocês a Elaine Medeiros, ela é coach de carreira e mentora do programa E-Série. Tudo bem, Elaine? Tudo ótimo, Dani. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você pela presença. A gente vai falar hoje sobre carreira, algo tão importante desde para jovens e para todas as idades. Me fala uma coisa, qual a importância do planejamento da carreira? Olha, Dani, eu considero que seja fundamental. As pessoas precisam dedicar realmente tempo e atenção para isso, porque você está fazendo uma escolha em uma idade bastante, normalmente as pessoas são bastante jovens quando elas optam pela carreira, pela faculdade, e é algo que vai fazer parte da sua vida, vai fazer parte da sua história. Então eu acho fundamental o planejamento. E você acha que depois da escolha da carreira as pessoas estão felizes? Infelizmente não. A minha experiência hoje, eu trabalho há 10 anos com coaching e eu posso te dizer que 80% do meu trabalho é focado em carreira. Pessoas na faixa aí de 35 a 50 anos, eu tenho tanto pessoas que fazem o coaching, processo financiado pela empresa, e tenho muita gente que faz pessoa física, ou seja, a pessoa está infeliz, ela está insatisfeita, ela não tem alegria de trabalhar e aí ela precisa realmente fazer uma reavaliação da sua carreira. Então, infelizmente, não é a realidade hoje. Elas estão muito insatisfeitas com a carreira, sim, com as suas escolhas. E você considera o que influencia para essas pessoas para que elas façam uma escolha bem-sucedida? Olha, Dani, eu acho que são vários fatores. Baseado na minha experiência, na minha prática, eu acho que existem 3 pilares fundamentais. O primeiro é o autoconhecimento. Então, as pessoas precisam realmente identificar o que as realizam, o que elas faz com que elas sejam felizes. Então, para isso, a pessoa precisa se conhecer. Então, com relação à idade, 17 anos, o quanto essas pessoas se conhecem, né? Então, eu acho que autoconhecimento é o principal ponto. Segundo ponto, maturidade. Então, realmente, 17 anos, diferente, a minha experiência, eu estou com 49 anos. Então, eu comecei a trabalhar com 15 anos. Então, com 17, quando eu fiz a escolha da faculdade, da minha formação, eu já tinha uma vivência dentro de empresa, eu já tinha uma vivência corporativa. Hoje, os jovens estão iniciando sua carreira profissional após o término da faculdade. Então, eles não têm, com 17 anos, eles não têm maturidade realmente para fazer essas escolhas. Então, eu acho que essa questão da maturidade é algo que influencia. E o terceiro ponto é a questão dos relacionamentos. Então, com quem que essas pessoas se relacionam? As pessoas que elas se relacionam têm, sim, uma influência muito grande nas suas escolhas. Anotaram, gente? 3 dicas da Elaine. Autoconhecimento, maturidade e relacionamento. Pensando nesses jovens, Elaine, existe uma idade, um momento certo para iniciar a escolha dessa carreira, da carreira que vai segui-lo de repente por muito tempo ou pela vida toda? Eu considero que o ideal seja a partir dos 16 anos, ou seja, a partir do primeiro ano do ensino médio. Por quê? Porque eu acho que é algo tão importante que as pessoas precisam realmente fazer com calma. Elas precisam realmente fazer uma análise, um teste vocacional, elas precisam se conhecer, elas precisam investigar, precisam contatar, fazer trabalho, pesquisar, entrevista com profissionais. Então, o ideal, eu considero que seja no primeiro ano do ensino médio. Ok, segundo ano também é uma época legal? É bacana. Terceiro ano, o ano de prestar vestibular, é possível? É possível. Mas perceba que quanto mais próximo do vestibular, menos tempo esse jovem vai ter realmente para investigar. Então, terceiro ano, eu tenho pessoas que fazem no primeiro semestre do terceiro colegial, mas o terceiro ano, gente, é um ano que, assim, é vestibular, é o término do ensino médio, formatura, né? Eles já estão mais velhos. Então, é possível? É possível. Ideal, eu considero que seja entre o primeiro e o segundo ano
do ensino médio para que ela tenha tempo até para escolher, para mudar. Poxa, eu escolhi fazer medicina, só que de repente eu fui, entrevistei algumas pessoas, comecei a estudar mais sobre a carreira de medicina e de repente me surgiu uma outra ideia, arquitetura. Nossa, o que tem a ver medicina com arquitetura? Não tem nada a ver. Mas o jovem, ele, nesse primeiro e segundo ano, ele pode errar, ele pode recomeçar. A ideia é que ele erre e acerte muito antes de iniciar a faculdade, né? E que ele não tenha que fazer isso depois. Só que assim, escolher errado, existe algum problema em reavaliar a carreira? Não. Existe um único problema, ser infeliz. Eu falo que não tem coisa pior, Dani, não sei se você concorda, que aquelas pessoas que quando ouvem a musiquinha do Fantástico no domingo à noite, elas ficam deprimidas, né? Por que tá deprimido? Porque escolheu errado. Porque, sabe, poxa, e agora? Como que eu faço? Com 40 anos eu vou começar novamente? Vai, por que não? Sem motivação, sem prazer para segunda-feira, não é? Ô, Helena, deixa eu te fazer uma pergunta pessoal. Você teve alguma influência muito forte de alguém da sua família para a tua carreira? Ou você já viveu alguma transição de carreira? Já mudou de carreira? Sim, Dani, sim. Eu realmente já vivi as duas coisas. Com relação à influência, eu tenho um tio, né, José Carlos, que é psicólogo e sempre foi, né, uma pessoa que eu acompanhei muito a formação dele desde o colegial. Nós temos uma diferença aí de 6 anos, então é aquele tio que eu sempre fui muito próxima. Eu acompanhei a escolha dele de psicologia, eu acompanhei a formação, então eu sempre me inspirei. E eu percebia o quanto ele era feliz com o que ele trabalhava. Então isso me inspirou bastante, sim. E aí o meu primeiro emprego já foi, eu trabalhei numa agência de empregos com 15 anos, então já comecei a trabalhar com recrutamento e seleção. E aí para fazer a faculdade de psicologia foi um passo, mas teve uma influência muito grande. E com relação à carreira, as mudanças, eu não me arrependo de ter feito a faculdade de psicologia. Mas eu tive mudança, sim. Então eu estava na área de recursos humanos, não estava satisfeita, eu queria na verdade algo diferente, eu não sabia ao certo o que era, aí eu fui para a área do marketing. E comecei novamente numa indústria farmacêutica, comecei a trabalhar na área de marketing, que era uma área extremamente desejada, né, pelas pessoas, é uma área muito atraente. Tive uma carreira muito rápida, eu comecei como propagandista e fiquei na empresa até a posição de gerência de produtos. Mas, embora seja uma área muito atraente, não foi uma área em que eu me realizei. Então, eu fazia parte aí da turminha que de domingo ficava triste. Por quê? Porque eu não me encontrei na área de marketing. É uma área maravilhosa, mas ela não tem a ver com a Elaine. E aí eu fiz a segunda transição de carreira, que foi quando eu fiz a formação de coaching. E foi até por um momento pessoal e profissional. Eu tive meus filhos, eu tenho o Matheus de 13 anos, a Sofia com 11, e aí eu resolvi que eu queria ser uma mãe presente. Eu viajava muito na área farmacêutica e realmente não estava feliz. E aí fiz a formação de coaching e comecei a trabalhar com coaching, então isso vai fazer 10 anos, e sou uma pessoa muito realizada, fruto de quê? Da coragem de ter enfrentado e de buscar o autoconhecimento, de ter maturidade para realmente fazer a melhor escolha. Elaine, incrível, você deu dicas incríveis, eu tenho certeza que muitas pessoas compreendem a tua transição e pode ser história de tantos outros, né? Sim, com certeza. Eu fiquei sabendo que você tem um programa incrível que está perto para acontecer, chama E-Série. Conta pra gente, quem sabe alguém precisa e esteja disponível para estar lá indo lá. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho do E-Série. Dani, o E-Série é um programa, é um seminário focado, né, em ferramentas de coaching. Então, nesse seminário, eu vou trabalhar a questão do autoconhecimento. Então, essa questão de carreira é muito importante as pessoas se conhecerem. Por quê? Porque elas normalmente têm que fazer as escolhas e para fazer essas escolhas elas precisam focar, né, na sua carreira, elas precisam ter maturidade para convencer os seus pais com relação às suas escolhas. Você veja que nessa minha experiência, Dani, eu tive muitas situações que me deixaram tristes pensando, me colocando no lugar do adolescente, né, do jovem. Eu tive clientes que falavam assim, bom, qual que é a sua opção? O mais longe possível dos meus pais. Então a pessoa não estava escolhendo a carreira. Eu quero ir para Minas, eu quero ir para o Nordeste, eu quero ir para Florianópolis, mas não é por causa do curso, porque eu quero sair de casa. Isso é muito triste. Problemas de relacionamento levar uma opção de escolha de carreira. Exatamente. Então no seminário a gente trabalha essa questão
do autoconhecimento, a questão das escolhas, que ok, é importante sim a posição dos pais, dos amigos, mas a pessoa precisa entender a importância dela, porque ela está escolhendo o seu futuro, é a sua vida. Então nós trabalhamos autoconhecimento, trabalhamos a questão de crenças, eu tenho formação em PNL, então a questão de crenças é algo muito sério, muito importante, porque as crenças, existem as crenças limitantes, então tem pessoas que não crescem, que não escolhem, não ousam, porque lá atrás, em algum momento da sua vida, ela absorveu uma crença que ela era incapaz, que ela nasceu pobre e vai morrer pobre, que ela não era inteligente e aí ela não consegue evoluir. Por quê? Por causa de uma crença que ela desconhece. Então, neste seminário, a gente explica como funciona e trabalha ferramentas para mudar essas crenças, transformar crenças limitantes em crenças, né, que ajudam a pessoa, fortalecedoras, e trabalhamos também ferramentas de coaching, porque o trabalho de coaching é muito focado em atitudes. Então existem ferramentas simples com foco em atitude que também a pessoa sai do seminário, ela sai com o seu arsenal, né? Primeiro, eu me conheço. Segundo, eu tenho aqui na minha malinha ferramentas que vão me ajudar a melhorar, a identificar o que eu quero e a trabalhar o que eu quero, como eu quero. Então é um programa bem bacana, espero poder contar com a presença aí dos seus espectadores. Eu estarei lá. Então, espero você, e será então dia 10 e 12 de julho no Hotel Ibis de Jundiaí, no horário das 19 às 22 horas. E fique atento, porque existem outras datas. Então, fique atento no site Essere, que é www.essere.com.br, ou no meu site, que é www.elainemedeiros.com.br, que aí você vai estar acompanhando aí os nossos eventos, os nossos treinamentos. Maravilha, Elaine. Eu espero que vocês tenham todos anotado as dicas poderosas e incríveis da nossa coach. Eu quero agradecer a tua presença, agradecer a presença de vocês, e eu sou a Dani Rocha e te espero na próxima.